Qual o significado do discurso do atual ministro e senador Flávio Dino para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá pessoal, uma definição que eu gosto de política é aquela que diz: política é a arte do possível. E olhando historicamente para a formação da mentalidade política no Brasil, nós temos dois vieses que são bem determinantes. Não é o total, ou seja, não estou generalizando, mas na sua grande maioria. A política brasileira ela se baseia no populismo e no progressismo / movimento revolucionário. Esse é o ponto que nós encontramos no Brasil. E esse tipo de política, ela destrói a nação. Ela destrói o que nós poderíamos chamar de as bases para que uma nação livre e democrática possa ter desenvolvimento. Por isso, ela precisa daquilo que nós chamamos de narrativa. Ou seja, narrativa é aquele discurso que não está atrelado à realidade. Existe uma diferença entre teoria e narrativa, já falei isso em vídeos passados, onde teoria parte da realidade, olha para a realidade e ali constrói então uma teoria acerca de. Narrativa é o contrário, se cria primeiro o discurso para depois tentar ajustar a realidade. E é exatamente assim que funcionam os políticos aqui no Brasil. Ou seja, se baseiam na narrativa porque é um governo majoritariamente revolucionário e populista. O que isso significa dizer? Significa dizer que o discurso nada tem a ver com a prática. O discurso do político brasileiro, na sua grande maioria, com raras exceções, é a venda, é a oferta de um produto a ser consumido. Então ele coloca lá um invólucro, coloca ali uma caixa bonita, para que as pessoas, portanto, sejam enganadas e coloquem essas pessoas no poder. É claro que existem políticos que são muito habilidosos, eles conseguem fazer isso com maestria, com inteligência, enganando até mesmo aqueles que são contrários à sua ideologia principal. Mas nós encontramos situações que são risíveis, são situações que não têm absolutamente nada a ver. Ou seja, nós conhecemos a mentalidade daquele político, a prática daquele político, já tendo sido demonstrado estando no poder, mas para angariar um posto, para angariar um espaço maior de poder, então ele se vende como aquele que é absolutamente contrário às suas práticas. Entendeu aí o porquê da narrativa? É aquele político que na prática já demonstrou claramente o que é, mas quando discursa, ele parece estar falando de outra pessoa, falando de alguém que você pode confiar, que você pode depositar o seu voto, entregar a sua vida enquanto cidadão de uma nação, ele estando no poder, porque certamente ele vai ajudá-lo. E é por isso que no Brasil nós temos essa mentalidade que se une a um projeto muito claro, que nós poderíamos chamar de projeto republicano brasileiro, que é essa ideia de colocar nas pessoas toda a responsabilidade de mudança para melhor na nação. Então, o brasileiro, ele dificilmente vota no partido. Hoje, há uma certa consciência quanto a isto, por conta do crescimento de um movimento significativo de direita. Mas ainda o brasileiro pensa em pessoas. Essas pessoas é que são, de fato, aquelas poderosas, ungidas, que trarão a melhoria para a nação. O brasileiro, ele não pensa no viés, ele não pensa no projeto, ele não pensa no próprio histórico desse político. E talvez o exemplo mais recente quanto a isto seja o do senador e também ministro Flávio Dino. Ele está pleiteando uma cadeira no Supremo Tribunal Federal e, por conta disso, ele tenta acalmar não só a nação, mas como também os senadores, dizendo que ele vai ter uma atitude que se adequa àquilo que se espera teoricamente de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal no Brasil, ele não é uma entidade passiva e que só age quando provocado para aplicar a Constituição. Não.
O que nós temos ali é uma entidade militante, uma entidade política, uma entidade que, em nome do seu progressismo ou em nome da sua visão revolucionária, quer conduzir o Brasil por esse viés. E tudo faz para isto. É muito claro. Só que, quando o senador e ministro Flávio Dino se apresenta como candidato, perceba você mesmo. Eu vou colocar primeiro o discurso de Flávio Dino mostrando quem realmente ele é, ou seja, ele assume, inclusive, isso publicamente, e depois essa imagem do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja e avalie. Em segundo lugar, obviamente, como um socialista, um comunista, marxista, eu faço aquilo que Lênin recomendava. Primeiro, é claro que há uma preferência política em todos os juízes, todos os procuradores, por uma razão. Todos são seres humanos. Então, eu sempre digo nas minhas palestras que o único juiz neutro que eu conheço está no cemitério, né? Não como visitante. Ele já morreu. Porque é claro que o ato de julgar, aliás, etimologicamente, sentença tem a mesma origem da palavra sentimento. Sentença é o ato pelo qual o juiz diz, acima de tudo, aquilo que ele sente, e muito menos o que ele racionaliza. De modo que, claro, que há preferências políticas, ideológicas, etc. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Eu tenho falado com muitos senadores e, como disse, eu nem pergunto a alguns que eu conheço há largo tempo, e isso transcende ao fato de hoje contingencialmente serem governo ou oposição. Para um cargo no judiciário, isso não é relevante. Se a pessoa é ideologicamente de um lado ou de outro, politicamente ou partidariamente de um lado e de outro. O ministro do Supremo não tem partido, o ministro do Supremo não tem ideologia, o ministro do Supremo não tem lado político. Então, no momento que o presidente da República faz a indicação, é evidentemente que eu mudo a roupa que eu visto. E essa roupa hoje em busca desse apoio do Senado, a roupa que, se eu mereço essa aprovação, é a roupa que eu vestirei sempre, que independe de governo ou oposição. Entenderam o que eu quis dizer? E, de fato, a situação do senador e ministro Flávio Dino é risível, né? A gente olha e ri, mas é assim que o Brasil funciona. É por isto que nós temos ainda essa base construída há muitos anos de uma mentalidade de esquerda, de uma mentalidade progressista, de uma mentalidade que o Estado deve ser paternal, que nós devemos entregar a nossa vida e confiá-la totalmente ao Estado, porque o Estado é aquele que sabe o melhor caminho, o melhor sistema, a melhor economia, a melhor estrutura para a sociedade. O Estado, ele não vem como servo, ou seja, aquele que vai ser utilizado para garantir o desejo da sociedade. Desejo este nascido na própria sociedade. Não, ele impõe as regras e, assim sendo, se torna um Estado agressivo, perigoso e um Estado onde o ambiente se torna insuportável. Por isso nós estamos prestes a eleições municipais e nós precisamos estar atentos com relação a isto. Existe toda uma envergadura, existe toda uma filosofia, existe toda uma visão, para além da mera reação, conservadora. E eu acrescentaria aqui, cristã conservadora. E nós precisamos entender isto. Não devemos concentrar a nossa confiança em pessoas, mas em projetos. E que são comprovadamente percebidos ao longo da carreira desta pessoa, seja como profissional, seja como político. É assim que deve ser, porque no Brasil, o que vigora na política como arte do possível é a narrativa. Precisamos nos afastar disto e ir para a teoria, ou seja, reconhecer a realidade e a partir dela fazer as nossas escolhas. Isso é responsável e isso traz honestidade naquilo que faço diante das urnas. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se já está inscrito, dá uma checada, aperte o sininho, compartilhe,
comente. É muito importante que você ajude esse canal a crescer. Você que gosta desse conteúdo pode me ajudar nesse aspecto. Não há aqui nenhum interesse de lucro ou interesse econômico, é apenas de partilhar um pouco sobre a minha visão no que diz respeito à política, à história, enfim, a todos esses temas que abrangem o nosso canal. E até a próxima.